Boa noite, pessoal. Então, vamos iniciando a nossa segunda parte da aula de tornozelo e pé. Nesta aula, nós vamos começar com um breve resuminho, bem sucinto, sobre o que vimos na última aula. Nós encontramos na última aula um pé que absorve choques, tem flexibilidade, força para fazer as propulsões ou para se arremessar. Então, o pé precisa ter essa maleabilidade de adaptação, precisa ter a flexibilidade para conseguir amortecer essa descarga de peso que se sobrecarrega sobre ele, e, ao mesmo tempo, ele precisa ter uma rigidez para gerar a propulsão necessária. A gente vê nessa imagem a capacidade de adaptabilidade dele, gerando ali uma eversão e uma plantiflexão. Nós também vimos que é de extrema importância para o conhecimento do pé e tornozelo entender um pouquinho sobre o ciclo da marcha. Então, a gente entendeu que a fase de apoio da marcha ela é aproximadamente 60%. Essa fase inicia com o toque do calcanhar, esse apoio do calcanhar é o primeiro passo, ou a primeira fase do ciclo da marcha, segue com o aplanamento do pé. Então, quando eu entro com o apoio do pé, esse calcanhar vai sempre iniciar com supinação. Nós vamos ver isso mais para frente. Então, o pé sempre, quando ele toca com o calcanhar, ele faz uma supinação. Se você tem um pé mais plano, se tem um pé mais cavo, mas ele sempre vai entrar com a supinação. Depois ele segue para o aplanamento do pé, onde ele vai amortecer com a pronação. Então, no apoio do calcanhar, ele vem com a carga, essa carga ele consegue aumentar essa absorção através das estruturas do arco plantar, e aí ele distribui isso para uma pronação, e essa pronação acumula energia, e depois vai para a fase de impulso. Bom, a segunda fase do ciclo da marcha é quando eu tiro esse pé do chão. Então, eu tenho ali a fase, o impulso ou pré-balanço. Então, nós vamos com a aceleração. Dessa aceleração, nós seguimos com a oscilação. Da oscilação, nós vamos desacelerar o pé e iniciar novamente o ciclo da marcha. Então, o que é importante nós entendermos aqui? Que a gigantesca maioria das lesões elas acontecem quando estamos com o pé no solo e não com o pé na fase de oscilação. Então, essa é uma fase muito importante, essa fase de apoio. Então, é importante saber que no apoio do calcanhar eu entro em supinação. Então, eu vou precisar entender o que é supinação para eu conseguir entender que músculos que eu vou poder trabalhar quando eu identifico uma falha nessa condição, nessa etapa do ciclo da marcha. Depois, entre o aplanamento do pé e a acomodação, eu tenho uma pronação. Então, eu preciso entender também que músculos ajudam nessa acomodação do pé, nessa fase de apoio médio. E aí, no final, na fase de impulsão, eu tenho uma nova supinação. Então, isso é muito importante lembrar dessa fase de apoio, que corresponde a 60%, onde nós temos aí um número grande de lesões que acontecem nessas etapas. Bom, então, do ciclo da marcha é sempre importante lembrar que nós vamos ter essa fase de contato com o solo, depois o apoio médio e depois a propulsão. Nesse contato com o solo, eu entro em supinação, faço a pronação no apoio médio e na propulsão eu volto à supinação. Então, eu tenho ali uma condição de supinação, pronação e supinação. Bom, então, aqui nessa imagem, nós conseguimos ver o trajeto de contato do solo com o pé. Então, do pé com o solo. Nessa imagem, e é muito comum você escutar de algumas pessoas, nossa, eu piso sempre torto, meu sapato se desgasta só do lado. Não interessa. O sapato de todo mundo vai desgastar do lado. Tanto na fase da marcha como na fase da corrida.
nós entramos com supinação, ou seja, entramos com o calcanhar e o lado do pé. Ok? Depois nós vimos um pouco sobre a anatomia do pé e tornozelo. Iniciamos com o tornozelo. Sabemos que o tornozelo ele é uma junção da articulação distal da tíbia e da fíbula, somado à articulação ao talos que pertence aos ossos do pé. Isso vai montar para mim o tornozelo. Nessa imagem, a gente consegue ver o tornozelo com clareza. Percebemos aqui o talos que pertence ao pé, a fíbula e a tíbia pertencentes à perna, formando essa articulação do tornozelo. Bom, do pé nós dividimos o pé em partes para que consigamos estudar. Nós vimos isso na nossa última aula. Do pé nós temos a região do retropé, ou seja, essa região de apoio do calcanhar e da articulação tibiotársca, do osso da articulação tibiotársca, que é o talos. Então, quando nós olhamos nessa imagem o talos, nós percebemos que ele faz essa conexão com a tíbia, ele faz essa articulação com o calcâneo, que é a articulação subtalar, e aqui na frente, com o navicular, ele também realiza ele também forma a articulação transversa. Então, olha que interessante, o talos não tem nenhum músculo que se conecte nele. Então, ele tem apenas ligamentos que vão estar ligados a esse osso. Então, nós percebemos também aqui, nessa parte posterior, que ele não é totalmente alinhado com o pé, ele possui uma angulação, e nós veremos isso mais para frente. Bom, já o calcâneo, nós percebemos que ele forma essa articulação subtalar com o talos, ele vai montar aqui, junto com o cuboide e com o quinto e o quarto meta, a fase de apoio do pé, para poder entrar na parte lateral do pé. Então, ele vai formar a articulação subtalar, ele tem esse contato, ele também recebe aqui um forte tendão nessa tuberosidade posterior do calcâneo, que é o tendão de Aquiles, que é a união aí do tendão dos músculos do tríceps sural. Já a região do mediopé é formada por 5 ossos. Esses 5 ossos, eles vão formar a grande base do arco plantar, então tem uma função muito importante aqui de amortecimento da carga. Também é local de inserção de ligamentos e de vários músculos. Nós podemos identificar na parte mais lateral o cuboide que se conecta com o quinto e o quarto meta à frente e posteriormente com o calcâneo, formando aqui a estrutura de recepção. Já o navicular, ele vai formar a articulação transversa com o talos e na sua frente ele vai entrar em contato anteriormente com os ossos do cuneiforme. Esses ossos cuneiformes, eles vão manter uma ligação através de articulação com o primeiro, quinto, primeiro, segundo e terceiro meta. Com isso, nós temos à frente do mediopé, nós temos as estruturas do metatarso. Essas estruturas, esses ossos do metatarso, são ossos que também completam o arco de movimento e se seguem com as falanges, formando as articulações metatarsofalangianas, que vão dar agora a extensão e a flexão dos dedos. É importante destacar nessas estruturas a composição do primeiro meta, que é esse meta que dá base para o hálux. Ele é formado apenas por 2 falanges. Ele tem importância fundamental para o arco medial. Esse arco medial plantar, ele vai ser de uma importância grande para a absorção de carga, nós veremos isso mais à frente. Eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção nele. Bom, então, depois desse breve resumo da anatomia, nós vamos falar um pouquinho sobre como essas estruturas elas se movimentam. Então, nós temos dos movimentos do pé e tornozelo, os movimentos fundamentais,
e os movimentos aplicados. O que são os movimentos fundamentais? São os movimentos realizados por cada articulação. Então, esse movimento de dorsiflexão e flexão plantar, ele é realizado no plano sagital, e no eixo transversal. Ele acontece na articulação tibiotársicas. Então, é o único movimento da articulação tibiotársica, é a dorsiflexão e a plantiflexão. Então, nós percebemos nessa imagem que nós alcançamos 50 graus de plantiflexão num eixo transversal e 30 graus de dorsiflexão nesse eixo transversal. Já os movimentos fundamentais no plano frontal são os movimentos de inversão e eversão. Então, esses movimentos, eles acontecem nesse eixo sagital. Então, quando eu tenho o movimento de plante e flexão, então imagina a articulação tibiotársicas, eu tenho movimentos de plante e flexão, já esse eixo sagital vai gerar esse movimento no meu pé. Imagine um eixo entrando aqui, ó, na ponta do meu dedo, então o pé, ele vai fazer ele vai fazer a inversão e a eversão. Então, nesse momento eu tenho a eversão e nesse momento eu tenho a inversão nesse eixo. Bom, vamos seguindo com os movimentos fundamentais, movimentos de adução e abdução. Eles seguem pelo plano transverso. Esse plano transverso é cortado por um eixo longitudinal, então eu tenho um eixo aqui. Esse eixo vai passar, ele vem da tíbia, corta o talos, porque todos esses eixos cruzam o talos, e ele vai fazer esse movimento de abdução, quando ele faz a rotação lateral, e de adução, quando ele faz a rotação medial. Então, eu entendo muito mais como rotação pelo eixo que ele possui, do que como abdução. Mas como vários autores, ou a maioria dos autores tratam com adução e abdução, nós acompanhamos esses autores. Mas nós conseguimos ver também naquela imagem que o movimento de abdução, quando eu tenho um movimento de abdução, eu alcanço aí até 30 graus sem a participação do joelho. Com a participação do joelho, eu chego a 45 graus. Já o movimento de adução ou o movimento de rotação medial, eu alcanço apenas 10 graus. Já com a participação do joelho, eu tenho aí 45 graus. É importante lembrar que esse joelho tem que estar flexionado para acontecer esse movimento. Se isso não acontece no joelho, se o joelho estiver estendido, essa rotação acompanha os movimentos do quadril. É importante destacar que esses movimentos de adução e abdução, os movimentos de eversão e inversão e eversão, são movimentos realizados pela articulação subtalar, como os veremos mais à frente. Bom, então, o que é o movimento aplicado? Então, nós percebemos que nós temos os movimentos fundamentais, que é o movimento próprio de cada articulação. Quando eu falo da articulação do tornozelo, ou mais claramente a tibiotársica, eu tenho um movimento de plante eu tenho movimento de dorse e plante. Dorse e plante. Quando eu estou num outro eixo, no eixo sagital, eu tenho um movimento de eversão, inversão e eversão. Seguindo esse movimento, não pela articulação tibiotársica, mas sim pela articulação subtalar. Vamos ver isso mais à frente. E quando eu faço o movimento de abdução ou movimento de adução, eu continuo aí com a articulação subtalar. Quando eu tenho um somatório desses movimentos, dessas articulações que vão gerar determinados movimentos fundamentais, eu tenho a supinação e a pronação, ou pronação e supinação. Então, o que é uma pronação? Acho que agora vai ficar mais claro para vocês. Quando eu tenho essa combinação de movimento, eu não posso dizer que a pronação ela é característica de uma articulação. Não.
nem posso dizer que a supinação ela depende de uma articulação. É uma combinação de articulações, de movimentos de articulações. Então, quando eu tenho a pronação, ou seja, quando o pé ele vai precisar everter, para a pronação, o pé vai precisar everter. Para essa eversão, ele faz uma dorsiflexão. E para a dorsiflexão, ele já vai ser acompanhado por uma abdução. Quando eu tenho a supinação, ele vai fazer a plantiflexão através da articulação tibiotárstica. Ele vai fazer a inversão através da articulação subtalar e vai fazer a adução através da articulação subtalar também. Então, lembra que eu falei para vocês lá na marcha? Então, quando eu entro com o pé para apoiar o calcanhar, onde eu vou fazer o meu primeiro contato, eu entro com o pé em pronação. Então, quando eu falo em pronação, eu já estou pensando, eu entro com o pé em plantiflexão, entro com o pé em inversão e entro com o pé em adução. Quando eu estou apoiando o pé, quando eu vou amortecer o pé no solo, em que eu tenho uma descarga de peso, esse pé vai everter. Nessa eversão, ele vai fazer uma abdução e, ao mesmo tempo, uma dorsiflexão, que é característico da fase de apoio. Aí sim, eu tenho uma pronação. Ok? Bom, depois que nós entendemos um pouquinho sobre esses movimentos característicos, nós vamos falar sobre a cinemática do tornozelo e do pé. Então, nós vamos basicamente falar sobre as principais articulações, que são 3. A articulação tibiotárstica, como eu mencionei para vocês, ou também conhecida como talo crural. A articulação subtalar, que você já ouviu há pouco, que é uma articulação relacionada, que vai ter relação aí com a parte inferior do osso do talos e a parte superior do osso do calcâneo. E a articulação transversa. Bom, que aí corresponde a essa articulação entre o retropé e o antepé. Bom, então começamos com a articulação talocrural, que é a rainha das articulações do pé, ou seja, a articulação mais importante. Essa articulação é uma articulação que é conhecida como uma articulação em pinça. Pinça por quê? Porque ela fecha no maléolo. Então, ela fecha no talos. Então, ela é composta pelo maléolo lateral, que aí corresponde à fase distal da fíbula, e o maléolo medial, que corresponde aí à região mais distal da tíbia. E, claro, todo o contato da região do talos superior com a região inferior da tíbia. Então, se nós olharmos nessa imagem aqui, um corte superior, um corte transversal, nós percebemos que essa articulação, que esse talos, ele é cercado pelos lados aqui, para dar essa estabilidade, pelo maléolo lateral, que é a fíbula, e pelo maléolo medial, que corresponde à tíbia aqui. Essa é a parte anterior do talos. Então, a gente consegue notar que, se a gente olhar bem essa imagem, nós percebemos que a fíbula ela é posterior ao maléolo medial, da tíbia. Então, isso já vai fazer alguma diferença. Ok? Bom, tá. Então, vamos para essa região, vamos entender como ganhar a estabilidade dessa articulação tibiotárstica. Então, nós temos aqui a articulação da tíbia e da fíbula. Essas articulações da tíbia e da fíbula proximal, que vão ter uma conexão lá próximo do joelho, e distal, que vai existir com esse contato aqui com a região distal da tíbia. Para que essa articulação se mantenha unida ou se mantenha como uma pinça, é indispensável a presença ou a boa formação dessa sindesmose. Então, essa sindesmose vai ajudar na estabilidade dessa pinça, auxiliada ainda pelos ligamentos tibiofibulares anterior
e tibiofibulares posteriores. Então, essas estruturas membranosas, ligamentares, vão ajudar na estabilidade. Então, essa tíbia, dependendo do movimento que eu vou realizar com o pé, ela vai abrir como uma pinça ou fechar como uma pinça, controlados ou limitados por essas estruturas que eu acabei de apresentar. Então, se nós observarmos uma vista frontal, nós conseguimos observar aqui o ligamento tibiofibular anterior. Numa vista lateral, nós identificamos a fíbula e observamos o ligamento tibiofibular anterior e o ligamento tibiofibular posterior. Esses ligamentos são muito fortes. Para que você rompa esses ligamentos, muitas vezes você fratura a estrutura óssea da fíbula, mas não rompe o ligamento. Mas para você romper esse ligamento, para que você tem que abrir essa pinça com uma força muito bruta. E isso deve acontecer quando você está com o pé fixo no solo e com uma rotação sobre essa articulação. Essa força de rotação da tíbia e da fíbula sobre um pé fixo no solo pode sim aí abrir essa pinça de uma forma muito bruta e romper esses ligamentos. Bom, outra estrutura que ajuda a estabilizar a articulação talocrural são os retináculos, que são essas membranas membranosas, são membranas que mantêm os ligamentos, principalmente dos músculos que estendem, que fazem a dorsiflexão, e dos músculos que fazem a eversão do pé. São os músculos fibulares e os músculos aí tibial anterior, o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos. O retináculo também são estabilizadores dessa articulação. Bom, e os movimentos? Como nós já falamos anteriormente, esses movimentos da talocrural acontece apenas a dorsiflexão e a flexão plantar. Quando eu afasto a ponta do pé da tíbia, eu estou numa flexão plantar. Quando eu aproximo a ponta dos pés da tíbia, eu estou fazendo uma dorsiflexão. Porém, essa imagem mostra esse movimento numa cadeia cinética aberta. Essa cadeia cinética aberta corresponde aí ao movimento apenas do talos em relação à tíbia. Isso não é muito funcional, mas nesse movimento, como o talos ele é convexo, nós temos movimento, nós temos o rolamento para um lado e o deslizamento para o outro. Já nessa outra imagem muito mais funcional, nós percebemos o pé já em apoio, que isso é muito mais funcional, isso acontece na marcha, por exemplo, aqui numa fase de apoio. Então, nessa posição, nós percebemos que a tíbia desliza e rola no mesmo sentido, pois a tíbia e a fíbula, essa articulação entre a tíbia e a fíbula é uma articulação côncava. Então, ela vai acabar deslizando, rolando e deslizando no mesmo sentido. Isso acontece em cadeia cinética fechada. Quando nós observamos essa outra imagem, cadeia cinética aberta, nós percebemos que no próprio talos, aqui um pouquinho mais abaixo e à frente do maléolo, dos dois maléolos, nós temos esse eixo de rotação nessa articulação talocrural. Então, todos os músculos que estiverem à frente desse eixo vão fazer dorsiflexão. Todos os músculos que estiverem atrás desse eixo de rotação vão fazer a plantiflexão, ok? Isso também acontece, né, aqui como eu estou mostrando para vocês, plantiflexão e dorsiflexão. Bom, então na dorsiflexão em cadeia aberta, eu posso ter aí uma diferença de amplitude, pois se o joelho estiver estendido, eu tenho mais dificuldade de fazer, ou meu ângulo da dorse será menor do que 20 graus, pois o gastrocnêmio, não necessariamente menor, mas na grande maioria das vezes, ele acaba sendo menor, pela retração dos gastrocnêmios, que impede quando o joelho está estendido. Bom, porém, quando o joelho está flexionado, eu tenho uma amplitude maior. Já na plantiflexão, eu não tenho esse problema. Então, na plantiflexão, eu posso alcançar, como já vimos anteriormente, até 50 graus.
Bom, em cadeia cinética fechada, na dorsiflexão, na plantiflexão ou na flexão plantar, nós observamos o deslizamento da tíbia e o rolamento da tíbia sobre a fíbula no mesmo sentido. Essa imagem ela é muito importante você observar. Mais uma vez, o talos está para frente, o talos está apontado para frente. Nota que ele não segue uma linha precisa à frente. A tíbia ela é anterior à fíbula, a fíbula ela é posterior. E note também que a região posterior do talos ela é mais estreita. A região anterior do talos, que vai formar a articulação talocrural, essa tróclea, ela é maior, ou seja, ela é mais larga, tem um diâmetro, um comprimento maior na sua base anterior. Ok? Aqui nosso eixo de rotação. Então, se nós olharmos aqui, nós vamos perceber que todas as vezes, aqui ficou fácil de imaginar, todas as vezes que eu realizar uma plantiflexão, ou seja, quando o pé se afastar da tíbia, para que eu consiga manter a estabilidade do tornozelo, essa fíbula ela vai apertar contra a tíbia, para que ela consiga manter. Isso me diz que, quando eu estou com o pé mais em ponta, eu estou em instabilidade do tornozelo. Quando eu vou fazer uma dorsiflexão, ou seja, quando esse pé vai se aproximar da tíbia, essa região anterior do talos aqui, que ela é mais comprida, ela vai se encaixar de forma mais apertada entre a tíbia e a fíbula. Então, ela vai obrigar a abrir a pinça. Ou seja, nós teremos mais estabilidade com o pé em dorsiflexão. Então, isso é importantíssimo nós sabermos disso. Quando eu estou em plantiflexão, a fíbula vai à frente. Quando eu faço a dorsiflexão, acompanhando essa estrutura, ou essas bases diferentes de comprimento da tróclea do talos, nós temos uma movimentação posterior da fíbula quando eu faço a dorsiflexão. Até mesmo porque esse eixo, ele não segue um eixo horizontal, ele segue um eixo oblíquo. Então, o pé tem uma movimentação oblíqua, porque a movimentação do talos vai acompanhar essa linha entre a tíbia e a fíbula. Bom? Então, nós temos aqui, como eu acabei de falar para vocês, só para deixar registrado, quando eu faço a dorsiflexão, para eu ter uma dorsiflexão ampla, minha amplitude máxima de dorsiflexão, eu necessariamente preciso de uma eversão para chegar ao máximo e uma abdução, acompanhando essa estrutura aqui dessa tróclea, dessa articulação de pinça ou de encaixe, aqui conhecida também como mortice. Bom, já na flexão plantar, quando eu afasto a tíbia, quando eu afasto o pé da tíbia, eu tenho uma inversão com uma adução. Ou seja, se você for observar aqui em cima, eu tenho uma eversão, ou seja, uma pronação, e aqui embaixo eu tenho uma supinação. É importante você entender essas informações, porque isso vai ajudar muito na identificação de problemas nessa área onde atua a articulação subtalar e a articulação tibiotársida. Bom, a segunda articulação, a articulação subtalar, essa é uma articulação que fica abaixo do talos, em conexão com o calcâneo. Aqui nós vemos numa vista posterior, a gente consegue observar detalhes importantíssimos para um raciocínio clínico. Então, nós percebemos que nós já sabemos que essa fíbula ela é mais posterior do que esse maléolo da fíbula, ele é mais posterior do que o maléolo medial que pertence à tíbia, e ao mesmo tempo nós também entendemos aqui que ele é mais distal, esse maléolo lateral. Então isso me diz, nessa imagem aqui, fica muito claro para mim que é muito mais fácil fazer um movimento de inversão do que eversão,
que se você for observar nessa estrutura, quando você faz um movimento de eversão, né? Quando você faz um movimento de eversão, essa estrutura lateral aqui dos ossos do pé vão ser barradas por essa região mais distal da fíbula, diminuindo assim as chances de uma torção do pé. Já para fazer a inversão, eu não tenho aqui essa mesma barreira de proteção óssea. Então, isso também é um motivo que diferencia essas duas pontas aqui dessa articulação conhecida como um malleus lateral e medial. Bom, essa articulação subtalar vai fazer dois movimentos, como nós já mencionamos também, os movimentos de eversão e os movimentos de inversão. Lembrando que sem movimento eu consigo, para que eu tenha um movimento de subtalar puro, a eversão acompanha a abdução e a inversão acompanha a adução. Bom, aqui nós temos o movimento neutro, essa é a eversão de 10 graus e a inversão aproximadamente 20 graus. Aí você deve estar se perguntando assim, pô, Ed, mas qual é a verdadeira importância dessa articulação subtalar? Talvez te surpreenda, porque observa, talvez essas informações que eu passei agora te surpreenda. Por quê? Observa aqui a estrutura do pé, nós temos a tíbia, a fíbula, a articulação talo-crural e aqui a articulação subtalar, com o calcânio e com o talos em cima do calcânio. Observe esses dois pontos aqui, ou seja, esse eixo aqui, né? Esse eixo longitudinal aqui. Bom, nesse eixo longitudinal, nós já falamos que essa articulação ela faz a inversão e a eversão. Vamos imaginar que eu estou caminhando tranquilamente, então, quando eu estou em cadeia aberta e eu vou entrar em contato com o solo por algum motivo, lembra da historinha da adaptabilidade do terreno? Eu acabei pisando com a lateral do pé sobre uma pedra, ou com a parte medial do pé sobre uma pedra. Então, isso gerou uma inversão. Então, o que aconteceu com o talos? O talos ele faz esse movimento aqui, ó, embaixo do o calcâneo faz esse movimento embaixo do talos, que é a articulação subtalar. O talos embaixo a tíbia em cima do talos faz esse movimento antero-posterior. Nós chamamos de plante e dorse. Lembram disso? Já o calcâneo e o talos vão fazer movimentos diferentes. Então, o calcâneo embaixo do talos vai fazer um movimento de inversão e um movimento de eversão. E uma pouquíssima abdução ou uma pouquíssima adução. Então, quando o pé vem em cadeia aberta, eu tenho uma forma aqui de adaptar o meu pé ao solo sem mexer na estrutura que está acima, mantendo assim o equilíbrio do corpo. Agora pensa nesse outro movimento, quando eu, por acaso, estou com o pé fixo no solo e eu me desequilibro. Então, o pé, se ele não houvesse essa movimentação subtalar, observa que com certeza, eu cairia pela movimentação. Mas, como eu tenho o calcâneo deslizando abaixo do talos, eu já consigo aí manter a estabilidade e o equilíbrio desse segmento inferior e assim sustentando todo o corpo. Bom, essas estruturas, como nós já conversamos também, elas vão fazer a inversão e a eversão. Então, elas combinam com isso, mas todas as vezes que eu tenho uma inversão excessiva, ou todas as vezes em que eu faço, para ser mais claro, mais à frente nós entenderemos isso de uma forma mais limpa, todas as vezes que eu faço uma supinação, e quando eu tenho uma supinação excessiva, eu posso aí comprometer as estruturas que estabilizam o compartimento lateral. Quando eu tenho uma eversão excessiva, eu posso comprometer, ou uma pronação excessiva, eu posso comprometer as estruturas estabilizadoras mediais. Então, aqui nós temos, pela fíbula, aqui nós já percebemos que esse é um movimento de supinação, onde eu tenho uma inversão aqui, clássica da articulação talo-crural.
da articulação subtalar. Então, para que eu proteja essa articulação, para que ela consiga ter uma limitação, ok? Eu preciso de ligamentos aqui que vão conectar a fíbula até o calcâneo ou a fíbula até o talos. Nós veremos isso também daqui a pouquinho, ok? Bom, claro que quando o movimento excede a capacidade de suportar a demanda aqui, eu posso ter uma ruptura dessas estruturas. Já quando eu tenho aqui o movimento de eversão, e agora você vai observar aqui que as estruturas mediais elas vão ser tensionadas ou estressadas, então eu vou precisar de ligamentos que conectem o meu maléolo medial ao calcâneo e o meu maléolo medial ao navicular e ao talos. Então, nós vamos chamar essas estruturas aqui de ligamento deltoide. Mas observe que, além da proteção ligamentar aqui, nós também temos essa barreira óssea que ajuda a impedir a eversão. Essa é a explicação clássica de por que nós temos muito mais rupturas nos movimentos em inversão do que nos movimentos em eversão. Ok? Então, aqui é uma imagem para mostrar os ligamentos colaterais, laterais. São os ligamentos que vão estabilizar essa estrutura lateral. Bom, aqui nós temos o ligamento deltoide, para vocês verem a relação desses ligamentos com a estrutura do maléolo medial e os ossos do pé. Aqui nós estamos vendo claramente os ligamentos e em destaque aqui esse ligamento que é com certeza absoluta o ligamento mais rompido, que é o ligamento talofibular anterior. Então, todas as vezes que eu entro em supinação, eu vou romper esse ligamento. Claro, se essa supinação ela possuir uma energia suficiente para romper essa estrutura ou até lesioná-la. Mas essas outras duas estruturas, o ligamento calcâneo fibular ou o ligamento talofibular posterior, já precisa aí de uma força muito grande, uma energia muito grande para ser rompida. Então, nessa outra imagem aqui, nós percebemos com mais detalhes essas estruturas. Já os ligamentos mediais, que são 4 ligamentos deltoides, além de possuir aquela proteção óssea, são muito mais fortes que os ligamentos laterais. Então, nós temos aqui o ligamento talo-tibial posterior, ligamento talo-tibial anterior. Aqui nós temos o ligamento talo-navicular e o ligamento talo-calcâneo. Esses ligamentos vão formar o ligamento deltoide, um ligamento de uma força enorme, que aí é reforçada pelas estruturas ósseas da fíbula que se encontra do outro lado, sendo estressados em eversão. Para romper essa estrutura aqui, olha, precisa de uma carga significativa. Bom, então essa resistência ligamentar, ela já foi calculada. A literatura nos traz que para uma ruptura, em média, desses ligamentos, se você observar também agora nesses detalhes, para o ligamento talofibular anterior, posterior e calcâneo fibular, os 3 juntos somados acaba não dando ligamento deltoide. Olha como o ligamento deltoide é forte. Então, além do ligamento talofibular anterior ser mais susceptível a rupturas pelo próprio processo da inversão, de não ser protegido pela fíbula, e também por acontecer mais o processo de inversão, ele é o mais fraco de todos, aí sendo rompido com mais facilidade. Já o ligamento deltoide já se torna quase, precisa de uma energia muito grande, né, para conseguir romper, muitas vezes até fraturando as estruturas ósseas da fíbula. Bom, essa articulação tarsal transversal é uma articulação que vai separar agora a articulação, os ossos do retropé com o antepé. Essa articulação, ela acompanha a supina, essa articulação, ela acompanha a supinação e a pronação, que é recebida da articulação talo subtalar,
Então, ela vai se moldar aí aos movimentos de supinação, de pronação e supinação, somando aí na pronação a eversão, a abdução e dorsiflexão. Já para a supinação, como nós já falamos várias vezes hoje aqui nessa aula, nós temos a inversão, a adução e a flexão plantar. Até chato já de tanto que nós repetimos, mas é importante porque nós precisamos memorizar esses movimentos fundamentais aqui para termos os movimentos aplicados, ou seja, os movimentos da prática. Bom, então a supinação e a pronação. Quando nós temos uma supinação, nós temos essa supinação quando nós entramos com o pé no solo, ou seja, quando nós entramos com a fase de contato, aquele primeiro contato com o pé no solo, e também na saída do pé. Então, aí eu pergunto para você, quando que você mais rompe esses ligamentos laterais? Porque nessa supinação, o calcâneo vai fazer uma inversão, a articulação subtalar vai fazer uma inversão, e a tíbia vai rodar lateral. Então, para isso, isso vai tensionar muito os ligamentos laterais. Quando isso acontece? Quando eu tenho o pé numa posição mais instável. Quando que o pé está na posição mais instável? Quando ele está em plantiflexão, inversão e adução, ou seja, supinação. Isso acontece quando o pé ele mantém o contato com o solo, depois ele entra lateral, mas o principal, onde mais acontece as lesões, é quando ele está saindo do solo, nessa fase de pré-balanço. Já a pronação é essa fase de apoio, quando ele recebe essa carga do corpo, quando ele vem da supinação, armazenou energia e descarregou o peso no solo através da pronação. Essa pronação vai dar depois base para supinação e para propulsão. Na pronação, eu já tenho o contrário, eu tenho uma eversão da subtalar e uma rotação interna da tíbia. Aqui, só para lembrar vocês que nós temos uma angulação muito maior na marcha da supinação do que da pronação. Bom, mas como esses movimentos acontecem, né? Esse movimento de inversão, eversão, flexão, extensão, supinação, pronação, adução, abdução. Eles ocorrem num plano oblíquo e dependendo da capacidade muscular. Bom, então, para a gente entender um pouquinho sobre a musculatura que atua sobre essas estruturas do tornozelo e do pé, eu coloco essa imagem do Donald Newman que facilita muito a nossa vida. Aqui tira todas as suas dúvidas, né? Então, nós vamos começar pelos músculos extrínsecos. Músculos extrínsecos possuem uma origem na perna e uma inserção no pé, ok? Então, olha só, músculos extrínsecos começam fora e terminam dentro. Bom, então eles vão dar várias bases aqui. Agora, presta bastante atenção, vamos estudar aqui essa figura. Cada pontinho desse azul aqui, ó, é o eixo de cada músculo, tá vendo? Aqui nós temos o eixo do tibial anterior, aqui o eixo do extensor longo. Bom, aqui nós vamos ter como referência. Bom, se você observar, esse eixo articular aqui, ó, ele é oblíquo, tá vendo? Como esse eixo articular aqui também é oblíquo. Então, ele acompanha esse eixo aqui, ó, que nós podemos chamar de eixo que cruza entre a tíbia e a fíbula, e esse outro eixo aqui é o eixo da articulação subtalar que vai passar bem alinhando com o talos. Então, olha só agora, tudo que estiver à frente desse eixo que cruza a fíbula, ok? Bom, desculpa, tudo que estiver atrás deste eixo vai fazer flexão plantar. Então, todos esses músculos aqui de trás, aqui, ó, essas pontas aqui, esses pontos onde tem o eixo da musculatura, são os músculos que fazem flexão plantar. Você não tem mais dúvida agora. Tibial posterior, os músculos tendões do calcâneo, fibular curto, fibular longo, tudo isso faz plantiflexão. Todos os músculos que estão à frente desse eixo, que cruza a tíbia e a fíbula, ou os maléolos aqui, eles vão fazer dorsiflexão. Então, aqui na frente, todos fazem dorsi, ok? Agora, olha que interessante. Segundo esse eixo, todos que estão para a sua direita agora do eixo,
eles fazem eversão, tá? Eles vão virar o pé para fora, vão acabar virando o pé para fora, ok? Esses músculos são o extensor longo dos dedos, o fibular terceiro, o fibular curto e o fibular longo. Já quando eu olho para o meu lado esquerdo, de acordo com esse eixo, são os músculos que fazem inversão. Então, eu tenho o extensor longo do hálux e o tibial anterior e todos esses músculos aqui de trás. Então, olha só, se você quiser trabalhar, por exemplo, olha como é interessante isso na prática. Vamos imaginar que você teve uma diminuição do arco plantar e você descobriu que você tem uma contratura, você tem uma fraqueza grande tibial posterior. Essa fraqueza grande tibial posterior você quer treinar. Então, você já sabe que ele faz flexão plantar. E, ao mesmo tempo, você já sabe que ele faz inversão. Então, trabalhar flexão plantar com inversão estimula muito mais do que só a inversão. Ok? Vamos pensar aqui, por exemplo, eu quero trabalhar o fibular longo, que é um músculo que corrige bastante aqui, que diminui bastante a supinação do pé e que é importantíssimo durante a marcha. Então, para eu trabalhar esse fibular longo aqui, ele se encontra atrás desse eixo. Então, ele também faz flexão plantar. Ao mesmo tempo, ele faz eversão. Então, se eu fizer eversão com flexão plantar, eu vou estar estimulando muito mais esse músculo do que só fazendo eversão. Bom, então, nós vamos dividir os compartimentos, né, compartimentos laterais, mas basicamente de acordo com as estruturas do pé, ou lateral, ou medial, ou plano lateral ou medial, ou anterior e posterior. Então, o compartimento lateral, nós temos aqui os dois músculos principais. Tá? Eu poderia até colocar aqui o fibular terceiro, mas esses músculos, como nós já falamos, como nós já falamos agora na figura do Donald Newman, nós temos o fibular longo, que disparado é o principal músculo dessa estrutura, e o fibular curto. Por que ele é importante? Porque todas as vezes que eu entro com o pé no solo, ou quando eu saio do pé do solo, quando eu saio do pé, quando o pé sai do solo, eu entro em supinação. Para que essa supinação não seja excessiva, eu preciso ter um controle sobre ela. E o músculo que gera esse controle precisa ser forte, precisa estar bem controlado, precisa fazer esse controle, precisa estar bem ativo, é o fibular longo, porque ele é o principal eversor. Então, além disso, se você observar também nessa imagem, o fibular longo ele se conecta na base do primeiro meta. Isso me diz que, se ele se conecta na base do primeiro meta, ele vai manter esse primeiro meta no solo. Se ele mantém o primeiro meta no solo quando eu apoio, eu diminuo aí as chances que esse pé tem de inversão. Então, olha que interessante, quando você tem alguém que tem essas estruturas lesionadas aqui e que sofre constantemente por inversões ou torções do pé por inversão, trabalhar o fibular longo e também, claro, curto, mas principalmente o longo, ele é fundamental para essa estabilidade. E você já entendeu que você pode até trabalhar como eversor, mas se você utilizar aí a plantiflexão junto, porque ele também é um flexor plantar, vai ajudar e muito na hora de estabilizar ou na hora de fortalecer essa musculatura. Somado aí que ele contribui para a sustentação do primeiro meta no solo. E esse o primeiro meta é uma estrutura importantíssima também para o arco plantar. Bom, já o compartimento posterior, mas pensando aí mais nas estruturas mediais, ou mais usando o talos como polia, nós temos a camada profunda do compartimento posterior, pois nós dividimos o compartimento posterior, os músculos que estão atrás da tíbia, que os fibulares são os músculos que estão na lateral da perna. Os músculos que estão atrás da perna são divididos em duas camadas. Essa é a camada mais profunda, são a camada dos inversores, é o contrário dos fibulares. E disparado, o principal músculo é o tibial posterior. O flexor longo do hálux é importante porque o hálux sustenta bem o arco plantar. E o flexor longo dos dedos também, por estarem conectados
aos metatarsos. Então, isso me diz que o flexor longo do hálux, o flexor longo dos dedos e o flexor longo do hálux, eles ajudam na sustentação do arco plantar. Mas o verdadeiro músculo que vai controlar essa pronação excessiva, pois ele é um inversor, é o tibial posterior. Então, quando você tem um aluno que tem uma redução do arco plantar excessiva, ou seja, porque a pronação ela é normal para amortecer essa carga. O que não é normal é quando essa pronação ela é excessiva. Então, muitas vezes, essa musculatura ela está fraca. Ou, às vezes, até existe uma sobrecarga grande aqui, nós vamos conversar um pouco mais para frente, a gente pode até gerar aqui uma tendinopatia no tendão do tibial posterior. Se nós formos olhar também, ele se prende no navicular e nas estruturas da base do segundo, terceiro, quarto e quinto meta, segundo, terceiro e quarto meta, ajudando aqui ou contrapondo aos fibulares. Então, eu não posso ter aqui um mais forte do que o outro. Para manter o meu arco plantar, eu preciso ter esse equilíbrio dessas estruturas. Mais ou menos como nós já vimos em outras articulações. Lembrando que é a musculatura principal para amortecer impacto. Principalmente porque ela sustenta o arco plantar. Bom, já esse compartimento posterior, agora sim, falando dos músculos superficiais, nós temos aqui o gastrocnêmio, que sai do calcâneo e vai aos côndilos femorais, e nós temos o sóleo, que sai do calcâneo e vai até a tíbia, né? Esse côndilo lateral proximal da tíbia. Então, nós percebemos que quando eu tenho flexão do joelho ou extensão do joelho, essa relação com o tornozelo ela está ligada diretamente ao gastrocnêmio. Agora, já em relação ao sólio, a flexão ou a extensão não vai fazer referência ou não vai fazer diferença. Ok? Bom, é importante destacar aqui que, principalmente na marcha, quando eu tenho a dorsiflexão ou o apoio do pé, o gastrocnêmio, além de conseguir controlar excentricamente a tíbia, ele também ajuda o quadríceps na extensão do joelho, principalmente nos primeiros graus de extensão. Já o sólio, que muitas vezes é negligenciado, ele corresponde a uma área muito grande do tendão de Aquiles. Então, se nós formos observarmos aqui nessa imagem de um artigo, o sólio ele ocupa uma área muito maior do tendão. Esse aqui é o tendão de Aquiles, então aqui nós temos a parte do tendão correspondente aos gastrocnêmios, e aqui é o sólio. Então, o sólio, para vocês terem uma ideia, ele possui aí 80% do torque plantar. Então, ele faz realmente diferença na hora da corrida, é a estrutura que precisa ser, é o tendão que precisa ser visto com mais cuidado, pois a tendinopatia você só trata com carga. Então, essa carga tem que ser direcionada, claro, de uma forma moderada, para o tendão do sólio. Já no compartimento anterior, que é importantíssimo, principalmente na fase inicial da marcha, quando tem esse controle excêntrico do pé, e na fase de balanço, quando eu tenho a dorsiflexão, eu tenho aqui o tibial anterior, o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos e o fibular terceiro. Então, essas estruturas aqui vão ajudar a fazer a dorsiflexão quando eu estou na fase de balanço, para que eu possa entrar com o pé na melhor posição possível. E quando eu estou na fase de apoio, eles vão ajudar aí no controle excêntrico dessa flexão plantar. Bom, já os músculos intrínsecos do pé, eles colaboram e muito para a manutenção do arco plantar. Além da musculatura do posterior e lateral do pé, que vão sustentar esse arco, aqueles músculos extrínsecos, nós temos agora os músculos intrínsecos, que é toda essa musculatura que se conecta aqui do calcâneo ou das bases
do metatarso até das bases do tarso até os metatarsos. Então, esses músculos aqui ajudam na estabilidade, ajudam na manutenção do arco plantar. Nesse estudo, eu fiz questão de colocar para vocês, eles observaram que quanto mais carga eles colocavam para desabar o arco plantar, mais essa musculatura era ativada, esses músculos intrínsecos do pé. Através de eletromiografia, eles conseguiram identificar uma maior ativação à medida que o arco é desabando por carga. Então, nós temos aqui uma estrutura ativa importantíssima para a manutenção do arco plantar. Por que esse arco plantar é tão importante? Porque quando eu tenho essa descarga de peso do pé, eu entrei em supinação, o pé ele precisa fazer a pronação. E essa pronação, eu preciso do arco para absorver essa energia, para dissipar isso. Então, ele vai armar esse arco plantar já para gerar essa propulsão. Então, a sustentação do arco é importante, não só pelos músculos extrínsecos, mas também pela musculatura intrínseca. Nós temos aqui o arco do médio pé, nós temos o arco do longitudinal lateral, mas sem dúvida nenhuma, esse arco longitudinal medial é o arco mais importante, que é o arco da pronação. Bom, esse arco ele tem basicamente aqui formado por ligamentos, por estruturas musculares e uma estrutura muito importante, que é a fáscia plantar. Por ela ter essa conexão no calcâneo e na base e na cabeça dos metas e nas falanges, ela ajuda e sustenta com muita propriedade o arco plantar. Então, olha só que interessante. Então, somado aos músculos extrínsecos que ajudam o arco plantar, somando os músculos intrínsecos que colaboram com o arco plantar, nós ainda temos a fáscia, que também acumula energia para a sustentação desse arco plantar. Então, e isso precisa estar em pleno equilíbrio, pois na fraqueza dos extrínsecos, eu sobrecarrego os intrínsecos, sobrecarrego a fáscia. Na fraqueza dos intrínsecos, eu sobrecarrego a fáscia, sobrecarrego os músculos extrínsecos. Então, muitas vezes, quando eu tenho essa fasciite, eu vou dar uma olhada lá nos músculos extrínsecos, eu tenho lá uma fraqueza de tibial posterior. Então, a gente precisa, para resgatar esse tecido, ou para eliminar esse problema da fasciite plantar, nós precisamos não só tratar a fáscia, mas principalmente reativar a musculatura que colabora com a sustentação do arco plantar. Bom, aqui para vocês entenderem algo que é muito importante, que é esse efeito molinete. Então, todas as vezes que eu entro com o pé no solo, eu entrei com o calcâneo, eu vou tirar o pé do solo, eu acumulei energia. Então, eu tenho aqui a ação da musculatura extrínseca, mais musculatura intrínseca e mais a fáscia plantar. Quando eu tenho isso de forma bem ativa, ou quando ele está de acordo com a sua função, o pé está normal, o arco plantar ele tem a pronação normal. Já quando esse arco plantar ele desaba, é porque provavelmente ou os músculos intrínsecos ou os músculos extrínsecos estão aí fracos, ou os dois juntos, e aí sobrecarregando demasiadamente a estrutura da face e gerando o problema bem conhecido da fascite plantar. Ok? Só para você entender aí a importância de estudar o segmento do tornozelo e do pé, quando eu estou na marcha, é descarregado sobre essa musculatura que sai da perna e vai para o pé ou que está no pé, em torno de 1 a 2 vezes o peso corporal. Já na corrida, isso vai até 2 vezes o peso corporal. Quando eu tenho um salto aproximado de 60 centímetros, eu tenho 5 vezes o peso corporal. Então, antes de colocar para correr ou colocar para saltar,
precisamos ter certeza de que essa musculatura está ativa ou equilibrada corretamente. E também para recuperar essa musculatura, a gente consegue aí, entendendo esses números aqui, o que pode ser prescrito e o que não pode ser prescrito. Ok? Então, se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato.